A nível de formação, Lucas, ele apresenta Jesus como o Filho do Homem. Mateus tem uma perspectiva um pouco diferente, porque ele tem a ideia de apresentar Jesus como o Rei dos Judeus. Marcos, e eu tive o privilégio de estar ensinando aqui, acho que 2 lições de Marcos, ele tem por finalidade apresentar Jesus como o servo, o sofredor. E João, eu creio que ainda nós vamos estudar aqui, eu creio que vai chegar, é um evangelho extraordinário, que tem por finalidade apresentar Jesus como aquele que tem a sua natureza divina, ok? Mas Lucas tem a finalidade de apresentar Jesus como o Filho do Homem. E é interessante perceber que todo aquele que já leu, já fez menção desse livro, percebe-se que Lucas, por diversas vezes, está relatando Jesus como o Filho do Homem, porque uma das suas finalidades é revelar essa natureza divina. E é interessante que Lucas é médico, é um homem de alta capacidade, conhece muito sobre anatomia, mas é um servo de Jesus. É um servo de Jesus. Olhe para alguém aqui esta manhã e diga para ele ou para ela: independente de quem você seja, continue sendo servo. Continue sendo servo. A introdução da lição, o comentarista começa relatando alguns pontos importantes. E eu gostaria de fazer a leitura daquilo que está escrito. É bem possível que o capítulo 2 seja a parte mais conhecida e querida do Evangelho de Lucas. Ele permite entrever a infância de Cristo até os 12 anos, pois o resto da infância e juventude é oculta ou ocultada. E não sabemos com precisão o que lhe ocorreu até os 30 anos, que é quando se supõe que o Filho do Homem inicia seu ministério. Exceto o breve relato do nascimento de Jesus, abordado também por Mateus, todo o restante que sabemos acerca do tema é narrado com exclusividade por Lucas. É interessante perceber que o comentarista faz alusão que o ministério de Jesus começa a partir dos 30 anos. E há pelo menos 3 coisas importantes que precisamos saber sobre esta revelação de Deus. E o primeiro ponto é que Jesus precisaria vencer a maturidade cultural e social. Isto é um dos pontos do porquê o seu ministério começa a partir dos 30 anos. Então, para os judeus, 30 anos era a idade que o homem ele alcançava com a maturidade e era considerado como mestre. E nenhum judeu poderia ser intitulado ou considerado como mestre se ele tivesse menos do que 30 anos. Mesmo com todo o conhecimento, com toda a ciência, com toda a revelação, ele precisaria alcançar a idade de 30 anos. E a saber, as pessoas só poderiam valorizá-lo como mestre, e ele só poderia obter discípulos. Na sua palavra haveria peso de autoridade se ele tivesse completado os 30 anos de idade. Então, Jesus precisou vencer a maturidade cultural e social. A segunda coisa está relacionada com a lei de Moisés. Para os levitas se estabelecerem com os princípios ou ofício ou serviço sacerdotal, estava estipulado por Moisés que eles tivessem mais de 30 anos. Então Jesus precisou vencer os requisitos do ofício sacerdotal. E a terceira coisa é que Jesus precisou o tempo de Deus. Os 30 anos, o Senhor se utilizou
para prepará-lo para o serviço. O tempo de Deus na vida de Jesus como preparação está meio envolvendo os 30 anos. Então, 3 coisas Jesus precisa passar, precisa viver: a sua maturidade cultural e social, os requisitos ou os pré-requisitos sacerdotais conforme a lei, e o tempo de Deus. E é interessante que para todo serviço ou propósito de Deus há um tempo determinado. Deus, quando tem um propósito sobre a vida de alguém, de certo que você sempre vai passar pelo teste ou pelo tempo de Deus. Tem promessas, e eu quero aplicar isso aqui, de Deus para nossas vidas, que de certo nós vamos ter que ter paciência, ter calma, esperar o tempo e a hora de Deus. Neste processo, Jesus também nos ensina isso. Ele não se antecipou a esse serviço, ele vivenciou o processo para que a promessa de Deus viesse a se cumprir. Eclesiastes capítulo 3 diz que para todo propósito de Deus há um tempo determinado, embaixo do céu e em cima da terra. E é interessante que quanto maior o propósito ou o serviço, maior também será o tempo da preparação. Vou repetir: quanto maior o serviço ou o propósito, maior será o tempo da preparação. Deus não chega atrasado, Ele tem o seu tempo certo, a sua hora certa. Ainda que o homem se atrase, o tempo de Deus vai se revelar no tempo, porque o propósito de Deus precisa ser cumprido. Olhe para alguém aqui esta manhã e diga para ele: o tempo vai chegar, a hora vai chegar, o tempo vai chegar, a hora vai chegar, e o propósito de Deus irá ser realizado em nossas vidas, em nome de Jesus. Jesus vence isso. E é interessante que o comentarista trata com muitos detalhes acerca desta lição. O tópico 1, ele fala sobre o nascimento de Jesus. Jesus teve um nascimento humano e uma genealogia humana, qualificando-se assim como perfeito mediador entre Deus e os seres humanos. É interessante que o comentarista já começa relatando sobre esta genealogia, essa natureza humana. E esse nascimento revela algumas coisas. Dentre essas, o nascimento de Jesus vai revelar o cumprimento das profecias. O Gênesis capítulo 3, versículo 15, vai nos revelar acerca de um capítulo messiânico. Quando o homem peca, o Senhor vai dialogar com a mulher, e o texto do versículo 15 diz: porém inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Não é um texto solto, é um texto que revela a promessa messiânica, a vinda de Jesus e o propósito de Deus. Isaías, conhecido como o príncipe dos profetas ou profeta messiânico, ele é aquele que mais revela o nascimento, a história de Jesus, a sua vinda, a manifestação do poder de Deus. E no capítulo 7 ele diz: eis que uma virgem nascerá e conceberá e dará à luz a um menino. No capítulo 9, versículo 6, ele diz: pois o menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Entretanto, nós percebemos que o nascimento de Jesus revela o cumprimento das profecias que Deus se utilizou dos profetas no Antigo Testamento. O nascimento de Jesus também revela para nós a reconciliação com Deus. Ora, nós estávamos afastados, longe do Senhor, distante de Deus, e por intermédio do sangue de Cristo,
Nós agora nos achegamos porque o véu foi rasgado e a glória de Deus é manifesta. Nós estamos próximos ao Pai por causa do nascimento de Cristo. É interessante que nós pregadores falamos muito acerca da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus. Mas esses dias eu estive pensando acerca disso e tive a seguinte conclusão, que um dos fatores mais importantes do propósito de Deus não foi apenas a morte e a ressurreição, e sim o nascimento. Porque sem a morte, sem o nascimento não haveria morte, sem o nascimento não haveria ressurreição. Então, só nesta manhã nós temos o privilégio de celebrar ao nome de Jesus, porque Ele nasceu. Cumprimento de profecia, cumprimento do plano de Deus. O nascimento de Cristo é o cumprimento do plano de Deus. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Entretanto, nós precisamos entender que, independente das forças espirituais, o plano de Deus tem que se cumprir. O nascimento de Jesus também nos revela autoridade sobre o mundo espiritual. Nós, assim como Ele, esmagaremos. Se tu não dá um glória nisso aqui porque está ruim. Pisamos, esmagaremos, neutralizamos a cabeça do diabo, a cabeça da serpente. Todo principado, toda potestade, toda hoste, todo governo está submetido à autoridade de Jesus sobre a terra. Eis que vos dou poder. Para quê, pastor? Para pisardes serpentes e escorpiões. Esse crente que está do teu lado tem poder em Cristo para neutralizar todas as investidas, ferramentas projetadas do diabo no mundo espiritual contra a vida de alguém. É o nascimento de Jesus que revela para nós, pastor José Luiz, autoridade, revela nas Sagradas Escrituras o cumprimento das profecias, revela para nós o mundo espiritual. Esse nascimento é extraordinário. Entretanto, nós vamos perceber que no tópico 1.1, o autor ou o comentarista vai falar sobre o decreto de César. Em Lucas 2:1, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Lucas informa que nos dias próximos do nascimento de Jesus, César Augusto publicou um decreto convocando todos aos recenseamento. Recenseamento sugere o registro do nome de cada cidadão da sua cidade, posição social, nome da esposa, dos filhos, do patrimônio e da renda, com o objetivo de calcular os impostos. Deus se utilizou esse censo para levar José e Maria a percorrer quase 130 quilômetros, distância entre Nazaré e Belém, fazendo assim com que a profecia por Miqueias se cumprisse, anunciada por Miqueias. Louvemos ao Senhor, pois seus planos não podem ser frustrados. Quando eu leio este comentário, eu percebo que de forma muito sensível, o comentarista relata alguns detalhes importantes. E é interessante perceber que Deus, Ele se utiliza de mecanismo na sociedade para que o seu propósito se cumpra. Eu vou repetir, Deus tem um propósito e Ele se utiliza de mecanismo na sociedade para que esse propósito se cumpra. Será que esta proposta de César Augusto, de fato que sim, está atrelada ao propósito de Deus? Ou você acha que isso aconteceu
porque tinha que acontecer, não. Deus se utiliza e movimenta mecanismos na sociedade para que o seu propósito se cumpra. Se precisar fazer lei, Ele vai fazer. Se precisar movimentar o cenário social, Ele vai fazer. Se precisar movimentar o cenário político, Ele vai fazer, porque há um propósito de Deus estabelecido com a sua igreja. Ele movimenta este cenário para que o propósito dele se cumpra. Irmão, isso aqui é extraordinário, porque não há nada que pare o propósito de Deus. Ainda que ele tenha que criar algumas leis, ele vai ter que criar. Ainda que ele tenha que movimentar alguns cenários, ele vai fazer. Ainda que toda a direção esteja contrária ao propósito, ao plano de Deus, se Ele falou, está falado. Se Ele diz, está dito. Não há nada que possa impedir os planos de Deus para o cumprimento daquilo que Ele disse. E eu vou aplicar isso aqui às nossas vidas. Se Deus tem um propósito para nós, e se Ele tiver que mudar todo o cenário político, social, para que nós venhamos viver esse propósito, Ele vai fazer, porque Ele é detentor de todo o poder. Eu tomo posse, Jesus, disso aqui. Eu tomo posse e guardo no meu coração, Senhor. A segunda coisa é que Deus levanta autoridades para estabelecer o seu propósito. Toda autoridade é constituída por Deus, mesmo não sendo direcionada pelos princípios. Toda autoridade é constituída por Deus. E é interessante que às vezes Deus tem que tirar o sono de algumas autoridades para que o seu propósito se cumpra. Eu vou repetir porque isso aqui é profético. Às vezes Deus tem que sacudir um pouco a vida de alguma autoridade para que os seus propósitos se cumpram. Às vezes Deus tem que fazer algumas autoridades arrancar algumas folhas da gaveta para que o seu propósito se cumpra. Quem sabe esta manhã você está aqui para receber uma resposta de Deus. E eu quero liberar com teor profético esta manhã. Na segunda-feira Deus vai fazer alguém lembrar de você. Vou repetir porque parece que só dois pegou. Na segunda-feira Deus vai fazer alguém lembrar de você, porque Ele tem um propósito sobre a sua vida. Ele precisa colocar sobre a mente de César Augusto um decreto de recenseamento. E esse decreto vai vincular o propósito. E esta autoridade vai ser uma ferramenta de Deus para que o propósito se cumpra. Irmão, deixa eu lhe falar uma coisa. Tem gente que não é crente e Deus vai se utilizar para o cumprimento do propósito. Não sei para quem é isso aqui, mas vou repetir. Tem gente que não é crente, mas é ela que Deus vai se utilizar para que o propósito se cumpra. Tem gente que não serve a Deus, mas é Ele que Deus vai se utilizar para que o propósito se cumpra. Quem sabe tem algum César Augusto sobre a tua vida, em termos de autoridade. Mas escute aqui esta manhã, Deus vai se utilizar de alguém para cumprir o propósito. É autoridade, não segue os princípios. Mas se Deus se utilizou de uma mula para falar com o profeta, Ele não vai se utilizar de alguém
para cumprir um propósito? Ah, Jesus que vai. Senhor, em nome de Jesus, abre as portas sobre o teu povo. Tem gente que está com portas fechadas aqui precisando de um decreto. Mas em nome de Jesus, nesta manhã, de forma muito profética, eu libero no mundo espiritual toda porta fechada, Jesus, nesta hora. Que o Senhor movimente as autoridades de forma profética que esta manhã sobre a vida do teu povo. Levanta alguém para socorrer o teu povo. Para que, Jesus? Para que o teu propósito se cumpra e o teu nome seja glorificado sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Isso aqui é profético, irmão. Eu estou pregando para você, mas eu estou recebendo tudo aqui. O tópico 1.2. O menino nasceu e ela deu à luz ao seu filho primogênito. Enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. De maneira singela, Lucas relata o episódio mais importante da história: o nascimento do Salvador. Este fato ganha dramaticidade pela informação de que não havia lugar para ele na hospedaria. Segundo historiadores, as instalações que se ofereciam aos viajantes eram muito primitivas. Os viajantes levavam sua própria comida, e tudo que outorgava ao hospedeiro era forragem para os animais e fogo para cozinhar. O Filho do Homem poderia vir em majestade real, nascer em um palácio com poder e autoridade, mas ele se fez o mais pobre dos seres humanos, pois nasceu em um estábulo, envolto em faixas. O lugar era ao mesmo tempo o mais humilde e o mais sagrado, pois o Filho de Deus nascia em Belém da Judeia, conforme o profeta havia predito. Este é o fato central de toda a história. Uma das coisas que me chama a atenção acerca disto é que este cenário revela a simplicidade de Jesus, porque ele nasce em uma manjedoura. Então eu percebo aqui, pastor Zé Luiz, que Deus se revela em lugares simples. Ele nasce em uma manjedoura. Deus se revela em lugares simples. Isso é tão extraordinário que a ótica do homem está apenas relacionada a lugares grandes, com muito luxo, aparentemente com muita grandeza. Então, quando você chega em um lugar onde tem inúmeras coisas, e na minha ótica é um lugar luxuoso, mesmo no que tange as coisas espirituais, eu percebo que o linguajar que sai dos meus lábios é: Deus está ali. Deus se manifesta ali, porque os meus olhos estão vendo a grandeza do lugar. Eu julgo aquele lugar como um lugar de manifestação de poder de Deus, por causa dos utensílios que estão naquele lugar, e porventura são utensílios extraordinários. Eu julgo a beleza e a grandeza daquele lugar, e acho que por ser grande, por ser um lugar espetacular, possivelmente Deus está ali. Mas é interessante que isso aqui nos dá algumas lições. E a Bíblia diz que Jesus nasceu em uma manjedoura, porque Deus é um lugar de lugares simples. Deus é um Deus de lugares simples. Deus é um Deus de simplicidade. Logo então, se a nossa ótica de visão é luxo, grandeza, conforto,
e eu atrelo isso a lugares importantes, é interessante perceber que Deus não vê isso como um lugar importante. Porque um lugar importante, ou que eu julgo importante, sem ter uma pessoa importante, é apenas um lugar simples para Deus. Não há lugares importantes sem que haja pessoas importantes. Todo lugar que se julga importante, se não tiver a presença de Jesus, não é importante. Mas todo lugar simples, se tiver a presença de Jesus, é um lugar importante. Ai, meu Deus do céu, o que é isso? Então não julgue a importância do lugar pela sua grandeza. Porque às vezes é importante para nós, mas para Deus não é. Não julgue uma pessoa importante por causa da sua oratória, por causa da sua fala, porque tem muitas pessoas importantes, simples, que estão carregando a presença de Deus. É naquele lugarzinho simples mesmo. Pastor, mas a minha casa é simples, mas carrega você que é importante e tem a presença de Deus. Pastor, a minha empresa é tão simples, lá vai. Mas a minha empresa simples, carregando você importante, você carregando a presença de Deus, o lugar se torna importante. Então, para Deus, o lugar importante é aonde Jesus está. Vou repetir para você entender. Para Deus, o lugar é importante quando Jesus está. Mas é manjedoura, Jesus está lá? É importante. Mas é manjedoura, Jesus está lá? É importante. O Senhor tem as suas formas de trabalhar. Então Deus se revela em lugares simples, porque lugares importantes, às vezes não é importante para Deus, porque Ele é um Deus simples. Ele é um Deus que se revela naquela casinha. Vou repetir de novo, você não entendeu. Ele é um Deus que se revela naquela casinha. Ele é um Deus que se revela naqueles que às vezes malmente não sabem falar. Ele é um Deus que se revela sobre a vida daqueles que não têm muito estudo. Ele é um Deus que se revela ainda em manjedouras, porque Ele é Deus que tudo pode, que tudo faz. Ele pega o humilde e exalta, Ele pega o exaltado e abate, porque Ele é o Deus que tem todo o poder. Será que eu estou falando para pessoas simples aqui esta manhã? Será que eu estou pregando para pessoas simples aqui esta manhã? Ou será que a soberba já tomou conta de você? Ou será que a exaltação já tomou conta de nós? Continue simples, que Deus vai continuar se revelando. Deus não usa soberbos. Vou falar de novo, Deus não usa soberbos, Deus não usa exaltados, Deus se revela em pessoas simples. Eles vão até a hospedaria, ou até a hotelaria, mas a hotelaria não recebe Jesus. Olha que interessante, irmão. A hotelaria não recebe Jesus. E o único lugar que ele tem para ir é a manjedoura. Agora, a manjedoura, que era um lugar simples, se tornou importante. Agora imagine se aquela hotelaria recebesse Jesus. Todo aquele que visitasse Jerusalém
possivelmente gostaria de ser hospedado no lugar aonde Jesus nasceu, sim ou não? Mas a hotelaria, ela não aceitou Jesus, e ele precisou ir para manjedouras, para a manjedoura. Você sabe por quê, irmão? Porque às vezes Jesus não está na hotelaria, e sim na manjedoura. Vou aplicar isso aqui, vou repetir. Continue sendo simples, visitando lugares simples. Se Deus exaltar a tua cabeça, não esqueça das suas origens. Se Deus elevar o teu nome, não esqueça da onde você veio. Por mais que Deus engrandeça o seu ministério, a sua vida, a sua cabeça, por mais graça, por mais unção, por mais riquezas que Deus coloque sobre as suas mãos, não esqueça das coisas simples. Não esqueça de tomar um caldo de cana na barraca, não esqueça de comer um pastel, não esqueça de visitar alguém simples, não esqueça de ajudar pessoas simples. Tem gente que Deus mudou o carro, nenhuma carona dá mais a ninguém. Eita Jesus, me ajuda nisso aqui. Escola bíblica, eu não posso entrar aqui, né? Tenho que continuar com o padrão. Tem gente que Deus pega do lamaçal de charque e coloca sentado entre príncipes. E às vezes eu deixo o ego, irmão, falar um pouco mais alto. A essência precisa permanecer a mesma. A essência precisa permanecer a mesma, porque da forma que ele exaltou, ele também abate. Guarde isso no seu coração. A manjedoura revela a sua simplicidade, a manjedoura revela a sua humildade. Então Jesus ele nasceu em uma manjedoura, e é interessante que o lugar que Jesus nasceu se tornou importante. Isso é muito importante. O tópico 1.3: os anjos e os pastores. Alguém me ouve? Diga amém. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de temor. Era comum que o nascimento do filho de um rei fosse celebrado com festividades públicas, mas o anúncio do nascimento do príncipe da paz foi feito a um grupo de pastores, em meio à noite e de modo esplendoroso, por um anjo e corais celestiais. Os anjos não apareceram, olha irmão que interessante, os anjos não apareceram a orgulhosos fariseus, saduceus, escribas, mas a humildes pastores. Uma das mais belas analogias usadas para mencionar Deus é a do pastor. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Diga comigo, o Senhor é o meu pastor, e não me faltará. Portanto, nada mais apropriado que o anúncio do nascimento do Cordeiro de Deus, o bom pastor, fosse inicialmente feito a pastores. O anjo tranquilizou os pastores a fim de que pudessem escutar a mensagem. E qual é a mensagem? Não temais. Era a frase preferida de Jesus. Ele veio ao mundo dissipar o abatimento, o desânimo, o pessimismo,
e o medo. Ainda hoje fala a alma perturbada: não temas. O Evangelho ensina as pessoas a não terem medo, uma vez que ele oferta razões para não temer. Eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Lembremos ser o Evangelho, acima de tudo, as boas novas do perdão gratuito ofertado pela graça de Deus, trazendo grande alegria a todos os povos. É lastimável a ideia de que o Evangelho torna as pessoas tristes e sombrias. Cristo veio ao mundo para trazer a alegria de viver a vida em abundância. Aleluia. As hostes celestiais louvam a Deus, cantando glória a Deus nas maiores alturas. E a paz na terra, ao anunciar o Salvador do mundo, que veio restaurar a paz, os relacionamentos corrompidos pelo pecado, seja entre a humanidade e Deus, do indivíduo consigo mesmo e entre os seres humanos. Neste mundo confuso, Deus é glorificado e os seus filhos têm paz no coração. Cumpre-se nele as palavras do coro angelical. Olha que interessante. No outro tópico nós lemos que Deus se revela em lugares simples. E o comentarista aqui frisa algo muito importante. E aqui nós vamos perceber que Deus se revela a pessoas simples. Ele poderia se revelar aos doutores, aos fariseus. Ele poderia se revelar aos mais estimados homens. Ele veio para todos. Mas é interessante perceber, pastor Fábio, que ele se revela aos pastores. Homens não muito estimados pelos homens. Homens que não tinham tanta credibilidade e quem sabe repugnado pela sociedade. Homens que muitos não queriam parar para conversar, porque de fato o ofício não era um ofício tão vantajoso. Não era ofício que chamava a atenção de muitos. E é interessante que isso é tão válido que Davi também é pastor. E as ovelhas que Davi pastoreia são ovelhas malhadas. Então Davi não é muito bem visto. E é interessante que Deus, no tópico anterior, se revelou em lugares simples. E aqui Deus vai se revelar a pessoas simples. Porque não há pessoas importantes sem que sejam envolvidas por Deus. Então, para aquele que nós julgamos importante, se não tiver Deus, não é importante. Por mais acadêmico que seja, por mais recursos que tenha, por mais propriedades que obtenha, por mais que dirija os melhores automóveis, por mais que tenha um linguajar espetacular, por mais que fale várias línguas, por mais que esteja na prateleira de cima, se não tiver Deus, não é importante. Porque Deus se revela a pessoas simples. Às vezes Deus vai se utilizar de uma pessoa simples para fazer alguma coisa na sua vida. E alguma pessoa que você não está julgando importante. Pastor, é simples. Pastor, Deus se revela a pastores simples. E é interessante que há pelo menos 3 coisas aqui acerca desta
desta revelação de Deus. A Bíblia diz que Deus envia os seus anjos para anunciar o nascimento do menino. Eles são simples, mas Deus revela, irmão, escuta aí, eles são simples, mas Deus revela aos simples o mundo espiritual. Oh, Jesus, me ajude. Eles são simples, mas Deus revela aos simples o mundo espiritual. Porque eles não revelam, porque o Senhor não revelou aos doutores? Porque eles se julgam importantes. Porque o Senhor não revelou aos fariseus? Porque eles se julgam importantes. Porque o Senhor não se revelou à nata de cima? Porque eles se julgam importantes. Mas Deus se revelou aos simples. Se você é simples, o mundo espiritual se revela a você. Se você é simples, Deus ainda fala com você. Se você é simples, Deus ainda se manifesta a você. Se você tem simplicidade, a glória de Deus ainda se manifesta quando você abre a boca. Se você é simples, a graça de Deus ainda alcança pessoas por intermédio da sua vida. Se você é simples, Deus faz salvar vida. Aqui é profético, por intermédio da sua voz. Se você é simples, a glória de Deus há de se manifestar. Deus, tem alguém que é simples aqui, gente? Tem alguém que é simples aqui? Ó Deus, nos ajuda a ser simples. Nos ajuda a ser simples, porque a simplicidade aguça os nossos ouvidos para ouvir a tua voz. Tem gente que é tão tomado de soberba, de altivez, que perdeu a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Vou repetir isso aqui porque melhora a gente. Tem gente que é tão tomado de altivez, de soberba, de exaltação, que perdeu a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Mas, em nome de Jesus, que a simplicidade do Eterno esteja sobre a nossa vida, e que Deus se utilize de vasos simples para a sua glória. Que Deus se utilize de vasos simples para a sua glória. Se eu estou pregando, ensinando esta manhã para pessoas simples, que querem ser instrumentos de Deus, ferramentas na mão do Senhor, em nome de Jesus, continua da mesma forma que Deus te chamou. Uma das coisas que eu amo nesta casa é a simplicidade dos pastores. Eu amo a simplicidade dos pastores. A forma que esses homens de Deus nos tratam. E a minha oração nesta manhã é que Deus continue se utilizando desses pastores, pastor Ni, pastor José Luiz, nesta mesma simplicidade. Por mais revelação que Deus coloque sobre a mente de vocês, continuem nesta mesma sensibilidade e simplicidade. Olhe para alguém aqui esta manhã, diga para ele ou para ela, continue simples. Deixa eu correr que o tempo está muito avançado. Então, Deus se revela em pessoas simples. O mundo espiritual se revela para as pessoas simples. E a palavra de Deus se revela em pessoas simples. Isso é muito importante, irmão. Porque
se tem algo que ativa a discernirmos a voz de Deus, é a simplicidade do nosso coração. Porque nós não fazemos nada sem que Deus não nos conceda. E a simplicidade do coração vai trazer sensibilidade para que possamos entender isso. E às vezes você sai tão tomado de simplicidade que você pensa que é você que está falando, mas é Deus que está se utilizando de você. É por isso que a chave aqui esta manhã é: seja simples. Continue sendo simples, que Deus continuará se revelando por intermédio da sua vida. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Quem crê nisso? Aleluia. Uma outra coisa muito importante é que os pastores são simples e as simplicidades revelam nele o temor. Olha que interessante. A simplicidade que estão neles revelam o temor. Porque pessoas simples ainda têm o temor a Deus. Pessoas simples ainda conseguem ouvir a voz de Deus. Pessoas simples ainda conseguem ouvir e discernir quando o Senhor fala. E é interessante que tem hora que Jesus dá um não para a gente. E quando Jesus dá um não, nós temos que dizer: fala, porque o teu servo ouve. Os pastores são simples, mas eles estão tomados de temor. Eles ainda temem a Deus. Ai, Jesus, me ajuda nisso aqui. O temor a Deus vai te afastar do pecado. Só ouvi um glória, mas vou falar de novo. O temor a Deus vai te afastar do pecado. O temor a Deus vai te afastar do pecado. O temor a Deus vai te afastar da desobediência. O temor a Deus vai te vincular ao propósito do Senhor. Simplicidade conserva em mim o temor. Diga comigo assim: a simplicidade conserva em mim o temor a Deus. Circuncisão e apresentação. Jesus, o horário está avançadíssimo. Deixa eu correr. Tinha algumas coisas para falar, mas precisamos ser fiel ao horário. Sobre a primeira infância de Jesus, há esses 3 importantes acontecimentos relatados com exclusividade por Lucas: sua circuncisão em Belém, aos 8 dias de idade, ao 8º dia, quando o seu nome foi oficializado, sua apresentação no templo aos 40 dias de idade, e os louvores de Simeão e Ana. Agora o comentarista vai relatar acerca da consagração de Jesus. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentar ao Senhor. Fica claro que Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, nasceu sob a lei para resgatar os que estavam sob a lei e foi, portanto, sujeitado às exigências da lei. Gálatas 4, 5. Lucas detalha como José e Maria, judeus piedosos, cumpriram à risca o ritual de purificação da mulher após o parto, instituído em Levítico 12, bem como a ordenança de consagração dos primogênitos, contida em Êxodo 3:12. O autor também dá realce à viagem dos pais de Jesus, a fim de consagrá-los ao Senhor ao chegarem no templo. São saudados por 2 pessoas extraordinárias, os idosos e devotos Simeão e Ana, que fazem declarações proféticas acerca da criança. O cântico de Simeão: Simeão tomou nos braços, louvou a Deus dizendo. Estamos agora diante do último cântico, narrado por Lucas sobre o nascimento de Jesus,
Lucas é o único evangelista que apresenta informação importante, irmão, que apresenta a pessoa de Simeão, evidenciando que ele era justo no que tocava à lei, devoto na forma de viver a religião, e tinha um coração que estava voltado para as esperanças messiânicas, e o Espírito Santo estava sobre ele. O louvor de Simeão evidencia que Jesus é a salvação para todos os povos. O texto é claro ao mostrar que a salvação em Jesus não é para uma só nação, mas sim para todos e todas, ou para todas. Portanto, significa uma transposição de barreiras culturais, sociais, políticas e econômicas em todos os seus âmbitos. Uma realidade que Lucas, no período de escrita do seu relato, já testemunhava ao acompanhar o apóstolo Paulo em seu ministério. Também evidencia a missão salvadora de Jesus. A partir do seu povo, Israel veria a glória no seu sentido mais claro, quando reconhecesse o Filho de Deus em meio ao povo. Mas a luz de Cristo irradiaria para todas as nações, a partir da igreja. Portanto, certamente, o canto de Simeão é, acima de tudo, uma revelação messiânica. Olha o detalhe que o comentarista ele trata nesta lição. O cântico de Simeão é uma revelação messiânica. O cântico de Simeão iria transpor toda a barreira cultural, toda a barreira governamental. Porque João capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele amou o mundo. E se ele achar um coração aberto à sua palavra, ele vai salvar. O cântico de Simeão revela a propagação do evangelho por intermédio de Cristo a outras nações. Então, o evangelho é transcultural. Por fim, o cântico de Simeão, ele evidencia que a paz estava sendo renovada pela esperança do nascimento daquela criança que ele segurava em seus braços. Então eu percebo que Simeão é um homem piedoso, Simeão é um homem que anda no templo, e é interessante que mesmo idoso, ele não perde os seus hábitos no templo. Então, isso aqui já é uma lição para nós. Independente da idade que venhamos ter, independente de quem venhamos ser, os nossos hábitos espirituais precisam ser seguidos à risca. Precisamos estar no templo para celebrar ao nome de Deus. Precisamos estar no templo para cumprir o ofício que Deus nos chamou para fazer. Precisamos estar no templo para adorar ao nome de Jesus, que Ele reina para todo sempre. É um cântico que tem um propósito, uma revelação missionária, uma revelação acerca do Messias. Outra pessoa muito importante está no tópico 3, que está relacionada com a profetisa Ana. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com o marido 7 anos desde que se casara. Lucas agora acrescenta as ações de graça de outra representante da religião judaica. Nada mais se sabe a respeito dela, não aquilo que lemos nos versos 36 e 37. E não havia profeta algum durante séculos, de modo que é digno de nota que Deus levantara essa profetisa, a qual era descendente de um pequeno remanescente da tribo de Asser, que conservou sua genealogia depois do exílio na Babilônia. Ana tinha sido casada durante 7 anos e depois permaneceu viúva, contando já com 84 anos por ocasião do seu encontro com o Salvador. O autor evidencia que Ana não deixava o templo, comparecendo constantemente nos atos religiosos, com jejuns e oração, práticas que podiam ser realizadas de maneira comunitária, indicando uma vida disciplinada. A atitude de Ana deixava transparecer o coração alegre e transbordante da profetisa, que não se continha
anunciando ao Messias que guardavam a sua vinda, que Deus nos dê um coração transbordante de sua graça, como a Diana. Olhe para alguém aqui esta manhã e diga para ele ou para ela: continue anunciando o Evangelho. Vou encerrar aqui porque não vai dar tempo. Quando a música toca, a gente já tem que se recompor aqui. A infância de Jesus, o regresso a Nazaré, cumprida todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Lucas completa essa parte da sua narrativa com a volta de José e Maria para Nazaré. O destaque é a infância de Jesus, apesar de não termos detalhes a respeito do seu desenvolvimento. Escute isso. O versículo 40 abrange um intervalo de 12 anos em que o menino cresceu, fortaleceu-se em espírito e foi cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Olha que interessante, vou ler novamente. O versículo 40 abrange o intervalo de 12 anos em que o menino Jesus cresceu, fortaleceu-se em espírito e foi cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. É como se Jesus saísse dos holofotes. Ele ficou escondido. É interessante que a Bíblia, e eu não vou forçar o texto, não revela acerca desse tempo de Jesus. É como se Jesus tivesse escondido. É como se Jesus tivesse desaparecido. Mas é interessante que mesmo longe de todo o cenário popular, olha o que é que o texto diz: que ele, diga comigo, crescia, se fortalecia em sabedoria e era cheio do Espírito Santo de Deus. Jesus aqui está anônimo, ninguém está vendo ele, mas pelo fato de ninguém estar vendo ele, ele não deixou de crescer. Jesus está fora, ele está nos bastidores, mas a ausência de Jesus não levou Jesus à inércia. Ele continuou sendo cheio de Deus, crescendo em Deus. A presença de Deus continuou sendo manifesta no tempo certo, na hora certa, em Jesus Cristo. Vou liberar. Deus vai te usar na hora certa. Deus vai te levantar na hora certa. Pastor, não tenho oportunidade. Na hora certa, no tempo certo, Deus vai lhe apresentar. E qual é a receita? Continue crescendo em Deus. Continue ganhando sabedoria em Deus. Continue mergulhando em Deus. Será que tem alguém que está pegando isso? Continue sendo tomado pela presença de Deus. Ainda que em oculto, continue sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Eu vou encerrar aqui porque o horário não nos permite tanto, mas eu gostaria de deixar essa palavra sobre o nosso coração. Falamos sobre várias coisas aqui. E estamos estudando a palavra de forma sistemática. Mas Deus tem as suas maneiras e meios de trabalhar. Quem sabe você não pode estar aqui à noite e pediu para Deus falar com você aqui esta manhã. E eu sei que Deus falou. Você não vem apenas para cumprir um protocolo. Se você veio apenas para isso, você está no lugar errado. A casa de Deus ainda continua sendo casa de Deus. Você não está aqui apenas por estar, porque
Porque se estiver, está com o pensamento errado. Você veio aqui aprender mais da palavra e ouvir a voz de Deus. Você veio aqui aprender a palavra e ouvir a voz de Deus. Que nós possamos ser tomados por este ensinamento e que eles possam gerar para nós sabedoria no mundo espiritual, crescimento. Que nós possamos esta manhã ser nutridos pelo Espírito de Deus. Possamos sair desta casa esta manhã com a convicção e a certeza que Jesus nasceu, que Ele nos salvou e que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ainda que as palavras soem ao contrário, o que prevalece é a palavra de Deus. Ainda que o cenário político, como foi dito, governamental esteja totalmente diferente daquele que você precisa viver. Mas Jesus te dá autoridade espiritual. Que esta palavra seja rema e que nós possamos sair daqui com ela cravada sobre os nossos corações. Em nome de Jesus. Só quem crê nisso, diga amém.